Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que iniciamos na semana passada sobre o nosso amigo, o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco mais, sobre o Espírito de Deus. Na Bíblia ele é chamado de Deus Senhor, Espírito de Deus, Espírito Eterno, Espírito de vida, Espírito de Jesus Cristo, Espírito da verdade. Em relação a Espírito de Cristo, nós podemos ver, por exemplo, aqui em Romanos, no capítulo 8, versículos de 9 a 11. Até peço que os irmãos deem uma pausa no vídeo e peguem a Bíblia de vocês e vamos ler juntos cada texto. Se vocês puderem, também anotem. Eu vou dar a referência dos textos que nós lermos, para que vocês possam depois se aprofundar no assunto ou relembrar o assunto, tá bom? Então diz assim Romanos capítulo 8, versos 9 a 11, o apóstolo Paulo, explicando. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus, Cristo, dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos orar, amados? Paizinho, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Por nós mesmos não somos capazes, Pai, de compreender a Tua palavra, mas pedimos que o Senhor a revele ao nosso coração. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, a nossa mente. Abre, Pai, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender, Senhor, a Tua verdade e o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos, o caminho da salvação, que nós possamos ser edificados por ela e que ela também provoque em nós, Pai, uma transformação que começa no nosso coração, que passa pela nossa mente e que depois é percebida em nossas atitudes, Pai. Que nós possamos andar de forma digna de quem é representante do Teu reino aqui na terra. Obrigado, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por ter nos protegido neste tempo e por não ter deixado faltar nada, Pai. O Senhor não garantiu que nós não passaríamos por tribulações, mas nos prometeu que nós venceríamos cada uma delas, porque tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 8, versos 9 e 11. Lá no versículo 9, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não estamos mais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E depois ele diz na sequência, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja que o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo tanto de Espírito de Deus quanto Espírito de Cristo. E isso não é uma confusão, é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus. Então é proposital essa mistura para que nós tenhamos uma visão mais ampla de quem é o Espírito Santo. E é interessante também, porque ele vai dizer no verso 10, porém Cristo está em vocês. Então veja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo e o próprio Cristo está em nós. Jesus disse que Ele e o Pai
viria para dentro de nós e faria em nós morada, se nós obedecêssemos, se nós seguíssemos as suas instruções. E isso só é possível, amados, se nós tivermos mesmo o Espírito Santo habitando dentro de nós e nos ajudando, nos ensinando, nos transformando. Ele ainda vai dizer aqui, né, no verso 10, né, que o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E, amados, qual é o ser humano que nunca pecou? E bastaria um único pecado para que nós fôssemos condenados à morte. Mas o corpo, mesmo estando morto por causa do pecado, o espírito é vida por causa da justiça. Que justiça é essa? É a justiça de Jesus Cristo, que veio ao mundo justamente para fazer aquilo que para nós era impossível. Jesus venceu o pecado, venceu a morte e morreu, ele sendo justo, morreu pelos nossos pecados. E aí então vem um termo justiça, né? Um termo jurídico, né? Nós estamos limpos do pecado graças à justiça que há em Cristo Jesus. E no verso 11 ele diz, né? Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida para o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós. Para vocês verem, meus queridos, o quão é importante nós termos esta comunhão com o Espírito Santo. E é por isso que eu o chamo de nosso amigo. Ele é o nosso ajudador, confortador, é o nosso advogado. Ele é quem nos ajuda em nossas orações junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. E Ele, assim como Jesus Cristo, também é o nosso mediador, o nosso intercessor junto a Deus. Veja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos para a nossa salvação. Então nós temos Deus Pai no céu, nós temos à sua direita Jesus Cristo que intercede por nós, o nosso mediador, conforme está lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. E como nós vemos no próprio capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito Santo também intercede por nós, porque essa é a vontade de Deus. Então ele trabalha aqui conosco. E se nós não conseguirmos, mesmo com o auxílio do Espírito Santo, evitar o pecado, Jesus está à direita de Deus também intercedendo por nós. Isso é maravilhoso, não é, amados? Vamos ler também, já que vocês estão com a Bíblia no capítulo 8 de Romanos, dá uma olhada ali no versículo 1 e 2 comigo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, pela justiça da fé, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Amados, que interessante, né? Porque nós podemos até pensar, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, para entender melhor essa questão da lei do Espírito e da lei do pecado e da morte. Vamos ler juntos? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. É o apóstolo Paulo também explicando a igreja dos Coríntios, né? O qual quem? Deus, né? O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amados, muitas pessoas têm uma interpretação errada deste versículo.
e acha que o apóstolo Paulo está dizendo que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, que estão em Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 17, foram anulados e trocados por uma nova lei, que é a lei do Espírito, a lei da fé. E essa interpretação é completamente errada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a letra, que são os mandamentos, eles foram dados a nós simplesmente para mostrar o nosso pecado. Nós, assim como na lei dada pelo ser humano, né? Por exemplo, o Código Penal, mostra uma lei ali que proíbe nós de fazermos algumas coisas. E quando nós fazemos aquilo que a lei proíbe, então nós somos condenados. É por isso que Paulo está dizendo aqui, né, que a letra mata, a letra nos condena. A lei de Deus mostra onde nós estamos errando. Mas o Espírito, a lei do Espírito nos vivifica, porque é pela fé, é pela lei do Espírito e da fé que nós passamos então a obedecer. Da mesma forma, é porque Deus nos ordena que nós cumpramos a lei dos homens, que nós vamos então fazer aquilo, ou melhor, não fazer aquilo que a lei proíbe que nós façamos. Dá para entender isso? Tanto é verdade que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. O apóstolo Paulo ainda vai dizer, né, que a lei é pura, a lei é santa, a lei é boa. Então, em muitos trechos, ele nos diz aí na carta dos Romanos, então, porque agora não estamos mais sob a lei, nós podemos fazer o que quiser e podemos pecar? Claro que não. Ele mesmo diz, porque aquele que morreu para a carne, agora vive pelo Espírito. Nós vivemos para Deus, amados. Nós não podemos mais cometer pecados, né? Então, essa palavra nos dá esse conjunto de entendimento, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito nos dá capacidade para não pecar, para nos santificar, né? Esse é o intuito aqui do que nós acabamos de ler, né? Na última semana, nós falamos sobre 2 símbolos. Não sei se os irmãos lembram, os símbolos do Espírito Santo, né? Falamos que o Espírito Santo é o nosso selo e penhor. Ou seja, ele é o selo e a garantia de que somos de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E se somos de Deus, já não pertencemos ao mundo. E se não pertencemos ao mundo, vivemos segundo a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Hoje nós veremos outras metáforas, né, utilizadas para descrever as características do Espírito Santo, né? São símbolos que nos ajudam a conhecer um pouco mais as características, nos dão mais entendimento do Espírito Santo, dos seus atributos. Os símbolos, eles nos ajudam a entender algo que é invisível a nós. Deus não teria outra forma de nos apresentar o Espírito Santo se não fosse através de símbolos conhecidos por nós. E é isso que nós vamos ver hoje, para compreendê-lo melhor. Então, os símbolos utilizados na Bíblia, como nós veremos hoje, para descrever o Espírito Santo, é água, fogo, vento, o óleo ou azeite e a pomba. Então são estes 5 símbolos que nós veremos hoje. Eu quero começar observando uma profecia a respeito do Espírito Santo que está lá no livro de Ezequiel. Você pode abrir a Bíblia comigo?
Ezequiel, capítulo 36, nós vamos ler dos versículos 24 ao 27 e meditar a respeito deles. Diz assim o verso 25. Dê uma pausa aí, tá? Eu estou seguindo reto porque é uma gravação, mas vocês pausem e vão comigo, tá? Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e obedeçam os meus mandamentos. Amados, percebe como essa profecia também nos clareia aquilo que falamos há pouco, né? Que o papel do Espírito Santo dentro de nós é fazer com que nós possamos guardar na memória, guardar no coração e obedecer os mandamentos de Deus. E aqui o profeta Ezequiel recebe essa profecia de Deus, né, dizendo que Deus aspergiria água pura sobre nós. Ele começa dizendo isso, né? Eu vou aspergir água pura. Para quê? Para que vocês fiquem purificados, né? E purificados do quê? Lá no versículo 25. De todas as impurezas e de todos os seus ídolos. A idolatria, amados, foi sempre o pior pecado do ser humano. Desde a época do Antigo Testamento, Novo e até os dias de hoje. E ídolos, amados, não se refere apenas a imagens de escultura, a quem nós nos ajoelhamos, prestamos culto, dirigimos oração ou confiamos. Não é só isso. Muito embora ser este o pior dos pecados, desde o Antigo Testamento, e motivo de condenação e de muito sofrimento, até os dias de hoje. Mas é também qualquer outra coisa que receba maior adoração ou interesse do que Deus. Deus nos dá riqueza, mas o nosso coração não pode estar na riqueza. A riqueza pode nos trazer segurança, mas a nossa segurança não pode estar nisto. Se nós olharmos, por exemplo, lá no Salmo 127, se não me engano, vai dizer assim nos versos 1 e 2, né? Se em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, em vão edifica a casa, né? Se o Senhor não a edificar. Ou seja, não adianta toda a segurança se Deus não nos guardar. Não adianta tanto trabalho, tanto esforço, se Deus não edificar a nossa casa. E aí ele ainda vai continuar dizendo que o Senhor supre as necessidades dos seus amados enquanto dormem. Isso não significa que a gente não tenha que trabalhar, mas significa que Deus vai cuidar de nós em todos os momentos. E eu tenho vivido isso, amados. Eu sou uma testemunha real deste cuidado de Deus nesses 13 meses praticamente sem trabalho, com pouquíssimo trabalho, que seria impossível sobreviver em outros tempos e que teria tirado a minha paz, o meu sossego, teria me deixado mesmo noites em claro, e esse sofrimento poderia até me levar ao adoecimento, como tem acontecido com muita gente. Só Deus é que pode cuidar de nós em tempos assim e nos manter em paz, com alegria, percebendo o seu cuidado. E ele ainda vai continuar aqui, né, lá em Ezequiel ainda, ele está dizendo no versículo 26, né, que Deus daria a nós um novo coração e colocaria dentro de nós um espírito novo.
porque Ele vai tirar de nós aquele coração de pedra que nos impede de obedecê-lo e vai colocar em nós um coração de carne. E aí então Ele esclarece essa metáfora da água pura, do novo Espírito. Lá no versículo 27 Ele esclarece: porque eu colocarei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e obedeçam os meus mandamentos. Portanto, o primeiro símbolo que nós estamos observando aqui, amados, é o Espírito Santo como sendo água, como água, né? Vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, nós vamos ler a parte B, né, a segunda parte do versículo 7, e o versículo, capítulo 7, a segunda parte do versículo 37 e o versículo 38, quando Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amados, que coisa maravilhosa. Aqui o Senhor Jesus, Ele está se referindo à única e verdadeira fonte de água viva. Qual é a fonte de água viva? Ele mesmo. Jesus é a fonte. E se Jesus é a fonte da água viva, ou das águas vivas, quem são as águas vivas? Nós acabamos de ver na profecia de Ezequiel. É o Espírito Santo de Deus que Ele derramará sobre nós. E essa fonte, que é Jesus, e essa água viva que vem para nós, que é aspergida sobre nós, vai fazer com que do nosso interior fluam rios de água viva. Ou seja, muitos frutos do Espírito. Então Jesus é a fonte das águas vivas que jorram para a vida eterna. Conforme nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 13 a 14. Vamos lá juntos? Diz assim, verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Jesus estava se referindo à água do poço, a água que ele havia pedido para aquela mulher samaritana. Então ele aqui está respondendo a ela, né? Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que beber do Espírito Santo nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte da salvação para todos aqueles que creem, amados, para todos aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo, conforme Jesus nos avisa em João, capítulo 16, versículo 8, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus é a fonte que derramará a água viva, o Espírito Santo, que dará vida eterna aos que creem. Estes se arrependerão de seus pecados e o aceitarão como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso que ele faz o convite em João, capítulo 7, versículos 37 e 38, como lemos, e vamos relembrar, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas se Jesus, então, é a fonte, a procedência da água viva, portanto, a água viva que fluirá ininterruptamente, né, do nosso interior, né, do interior daqueles que creem, é o próprio Senhor quem responde no versículo seguinte, no versículo 39. Olha só que bacana. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber.
pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João capítulo 7, versículo 39. Amados, eu gosto de citar esses endereços e esses textos para vocês verem que não parte de mim a interpretação. É a própria palavra de Deus que interpreta a palavra de Deus. Então, amados, não busquem outras fontes, não há necessidade. Tudo que Deus queria explicar e ensinar para nós a respeito dele, da salvação, da sua obra e do que ele espera de nós, está nas próprias Escrituras Sagradas. E ela mesmo se explica. É por isso que eu tenho feito esse estudo com os amados, tá bem? Por isso anotem sempre. E que bom, está gravado, vocês podem ouvir, dar pausa, ir na Bíblia e acompanhar comigo. Não confiem no homem, no ser humano, confiem na palavra de Deus. O outro símbolo do Espírito Santo, para nos ajudar a entendê-lo, é fogo. Vemos em Isaías, capítulo 4, versículo 4, uma profecia que diz assim, Isaías 4, versículo 4. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém. Amados, o fogo, ele simboliza isso, né? Purificação. Até algumas traduções da Bíblia já trocaram o espírito de fogo, talvez até na Bíblia de vocês esteja assim, por espírito purificador. No original é espírito de fogo, mas a interpretação é espírito purificador. Por entender que este é mesmo o significado, né? O fogo ilustra limpeza, como o ouro e a prata, ele é purificado pelo fogo. Assim também, amados, o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma é purificada pelo fogo do Espírito Santo. Por isso não estranhe quando alguém orar, Pai, que o teu fogo queime em mim, né? Eu oro assim também, amados. Eu peço para que o Espírito Santo acenda um fogo dentro de mim e me purifique a minha mente, porque eu tenho memórias, né? E eu acumulei muitas coisas que não faziam parte da vontade de Deus, muito engano, muito pecado. E essas coisas estão na minha memória. E cada vez que elas vêm, eu oro ao Senhor que Ele as queime de mim. Eu não quero mais a vida do velho homem, eu quero um novo homem. Eu renasci. Eu sou uma nova criatura e eu quero viver segundo essa nova criatura pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados, o fogo também ilumina e aquece o nosso coração, né? Lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, João Batista diz assim, Mateus 3, 11, Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Algumas traduções diz desatar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, aqui vale lembrar que o fogo do Espírito Santo para a santificação dos que creem não pode ser confundido com o fogo do juízo de condenação daqueles que não creem, portanto não obedecem, né? Lá em Mateus mesmo, né, no capítulo 3, a gente lê o verso 11, né, que Jesus batizaria com o Espírito Santo e fogo. Mas se você olhar um versículo antes e um depois, nós vamos ver o fogo consumidor de condenação daqueles que não creem. Verso 10 diz assim, aqui é João Batista pregando,
O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E no verso 12, ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, amados, a gente viu aqui o Espírito Santo como fogo. E o batismo ou batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior ao batismo de arrependimento de João Batista. Quando nós entendemos a palavra de Deus e aceitamos Jesus, nós somos batizados no batismo das águas, que é o batismo purificador, né? É um símbolo também, mas ele mostra publicamente o nosso arrependimento. E quando nós então somos batizados, né? Ou seja, nós nos arrependemos e aceitamos o Senhor Jesus, então nós recebemos o Espírito Santo. Naquele momento nós recebemos o selo e penhor, porque cremos em Jesus. Então nós já somos selados e temos a garantia, né, do resgate do Senhor Jesus Cristo. Mas haverá um momento posterior que vem depois da nossa santificação, porque se de fato nos arrependemos, então nós vamos mesmo sendo santificados e vamos abandonando as práticas do pecado e obedecendo os mandamentos de Deus, porque foi para isso que o Senhor enviou o seu Espírito para dentro de nós, para que nós possamos agora obedecê-lo, né? Então, esta obediência que nos dá santificação, em algum momento provocará em nós o derramamento do Espírito Santo. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Este é o batismo no Espírito Santo. E esse poder que nós recebemos pela santificação, que não dá para acontecer antes disso, nos empodera para a obra de Jesus, para a obra de Deus aqui na terra, para sermos testemunhas de Cristo. Este é o motivo de nós sermos, então, batizados com o Espírito Santo e fogo. É aquele fogo que arde dentro de nós, amados, e que nos faz levar a palavra de Deus ao mundo que está condenado. Então é o amor de Deus em nós pelo mundo, que faz com que nós levemos a palavra da salvação e orarmos incessantemente por todos aqueles que nós amamos e que nós queremos que um dia, e todos nós um dia morreremos, amados, um dia todos estaremos na presença de Deus e nós queremos que os nossos amados estejam conosco. O outro símbolo que Deus utilizou para apresentar o Espírito Santo a nós é o vento. A própria palavra utilizada para espírito significa vento. Em hebraico, a palavra é ruach. Se escreve ruach, mas é ruach. E em grego é pneuma. Né? A gente até conhece essa palavra, né? Equipamentos pneumáticos, né? Movidos a ar, movidos a vento. Então, a própria palavra espírito significa vento. Em João, capítulo 3, versículo 8, Jesus vai dizer a Nicodemos, João 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amados, o vento, ele representa força, uma obra regeneradora. O vento também é usado, de certa forma, para purificação, né? Quando você sopra ali do arroz a palha, então você separa a palha do arroz, né? Ele também é independente, ele é vivificante e age de forma autônoma. Então nós vamos ver aqui o vento sendo invisível, mas real, ele pode ser sentido e penetra
todas as regiões da terra. Da mesma forma, amados, ele penetra até o nosso interior, até o nosso íntimo. Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Na verdade, ele não só discerne os nossos pensamentos, né? Ele sabe exatamente aquilo que as nossas intenções e o que nós sentimos, mas ele também sonda a mente de Deus. Porque, de novo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus. E nós vamos ver, por exemplo, abra comigo, por favor, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ver os versos 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10, 11. Diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Ou seja, aquilo que nós pensamos e sentimos, só nós sabemos. Nenhum outro ser humano sabe, a não ser o Espírito, que sonda todas as coisas, inclusive as de Deus. E aí ele completa: assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Portanto, amados, a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida só pode ser revelada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, por isso faz todo sentido de manhã nós orarmos ao Senhor e pedirmos para que o Espírito Santo nos revele qual é o propósito dele para hoje. Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ou quando nós temos uma decisão a tomar, Paizinho, qual é a decisão que eu devo tomar? Eu não quero dar um passo sem antes ter o teu conselho. E é o Espírito Santo que nos revela o conselho de Deus. O outro símbolo, amados, é o azeite, né? O óleo de oliva, né? No Antigo Testamento, nós vemos o azeite ele sendo usado para que os profetas ungissem, né? Por isso que a gente fala que a gente unge, né, com o azeite, né? Ungissem os sacerdotes e reis. Portanto, era um símbolo de que tanto o sacerdote quanto o rei estava sendo revestido do poder de Deus, da autoridade de Deus, né? Tanto que o próprio nome Messias, em hebraico, ou Christos, ou Cristo, em grego, representa ungido. Eu acho que a gente já falou isso outras vezes, né? Então a palavra ungido, em hebraico é Messias, em grego é Cristo. E o que significa isso, né? Que Jesus é aquele que tem a autoridade de Deus. É o ungido de Deus. É quem foi ungido pelo poder do Espírito Santo. E era por isso que ele pregava, né, com autoridade, não como os escribas, como os fariseus, mas com autoridade. E era por isso que ele fazia milagres, sinais e prodígios. E foi por isso que ele venceu a morte, pelo poder do Espírito Santo que estava nele. Por isso ele foi predito, né, nas profecias como o Cristo, como o Messias, como o ungido de Deus que viria à terra. E era o próprio Deus, né, amados? Por exemplo, nós vemos Jesus no templo lendo uma profecia de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Essa passagem está registrada em Lucas, tá? Então, vamos abrir comigo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Dá uma pausa e vamos lá. Lucas 4, verso 18 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, a palavra é evangelho, aos pobres.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amados, Jesus estava ungido com o Espírito de Deus para proclamar liberdade. Nós fomos livres do pecado, livres da morte deste mundo. Liberdade porque nós estávamos presos, aprisionados no pecado. Para a recuperação da vista aos cegos. Quanto tempo da minha vida, amados, eu vivi cego, sem entender que eu buscava a Deus da pior forma possível, com ótima intenção, mas pecando profundamente contra Deus. Por quê? Porque relutava ler a sua palavra. Deus fala conosco através dela. Nenhuma religião cristã, amados, foi criada sem o conhecimento, pelo menos parcial, da palavra de Deus. O problema é que, por não se aprofundar, desviaram-se do caminho. E hoje eu enxergo isso, os meus olhos se abriram como os de Paulo. O apóstolo Paulo era profundo conhecedor das Escrituras. Na época, o Antigo Testamento só. E ele, por isso, perseguia a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a ponto de encerrá-los, os cristãos, encerrá-los nas prisões, decretar a morte por apedrejamento. Ele assolava a igreja, segundo a palavra que ele mesmo diz, né? Mas Jesus libertou Paulo, caíram dos seus olhos como escamas, e ele enxergou, então ele se converteu a Cristo e foi batizado. E aí se tornou o maior missionário, o maior pregador do Evangelho de Deus. E ele mesmo se diz como o último dos apóstolos, né? Como um que nascido fora do tempo, o pior dos pecadores. Você vê a humildade de Paulo. Eu me sinto assim. Vamos ler juntos também Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Diz assim: O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: Você não sabe o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, Zorobabel era governador de Israel e Josué era o sumo sacerdote, que estava guiou o povo de volta do exílio babilônico e medo-persa depois de 70 anos. E agora eles estavam de volta a Jerusalém e queriam reconstruir Jerusalém e o templo de Deus, que foi construído pelo rei Salomão e foi destruído pelo exército de Nabucodonosor. O problema é que cada vez que eles tentavam reconstruir, os povos vizinhos vinham e os ameaçavam, os oprimiam, e por medo eles não iniciavam a obra. E foram cuidando das suas próprias casas.
Então, Deus dá essa visão ao profeta Zacarias para que ele fosse estimular, né, o Zorobabel. Por isso que ele diz, as duas oliveiras representam Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. E o vaso de azeite é o Espírito Santo. Por isso que ali a profecia termina com a explicação. Não por força nem por poder humano, Zorobabel, mas pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. Amados, não é por nossa força, não é por nossa inteligência, não é por nada, mas é pelo Espírito de Deus que nos dá a vitória. Eu amo essa profecia, né? Porque estava falando ali da reconstrução do segundo templo. E aí, ainda aqui no capítulo, acho que no capítulo 2 mesmo, vai dizer lá que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Essa profecia não se tratava apenas do segundo templo que Zorobabel estava construindo, mas o templo edificado não por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus hoje é o nosso templo. Nós somos templos do Espírito Santo e Jesus é o tabernáculo eterno. Nele nós andamos, nele nós vivemos. O outro símbolo, amados, é pomba. A pomba simboliza pureza, brandura, paciência, inocência, suavidade. Sendo Deus o Espírito também, nós também temos, ou melhor, sendo Deus o Espírito Santo, nós vemos nele também os mesmos atributos de Deus. Então, acho que agora fica melhor para entender. Os mesmos atributos. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é manso, é longânimo, ele é benigno, ou seja, ele tem uma paciência eterna, a sua bondade dura para sempre. Nós não, mas a bondade dele sim, de geração em geração. Se nós aceitarmos a bondade de Deus, aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o único Senhor, suficiente Salvador, e recebermos o poder do Espírito Santo para obedecê-lo, então, quando chegar o nosso último minuto, a sua bondade virá sobre nós e a vida eterna na sua presença. Eu quero convidar aqui os irmãos a lerem, por exemplo, Mateus, capítulo 11, versículo 29, que diz que Jesus vai dizer assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Percebem aqui, amados, a mansidão, a humildade de coração do Senhor Jesus? Assim é o Espírito de Deus. Nós vemos este símbolo pomba, então, claramente no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 22. Quando ele diz assim, né? Aqui é João, né? O apóstolo João relatando. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Então a gente vê aqui o Espírito Santo descendo em forma corpórea, né, como uma pomba. Por isso esse é o símbolo, né, representando essa humildade, essa mansidão de Deus e essa paciência que vai durar toda a nossa vida. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Amados, à luz do que aprendemos hoje, o Espírito Santo tem então um papel de nos iluminar, nos purificar, dar vida eterna, poder para agir em nome do Senhor, porque Ele nos unge, né? Ele nos dá autoridade para isso, Ele nos traz a paz, a paciência, a benignidade e nos conduz pelos caminhos de Deus.
ele produz frutos. Quais frutos? De novo, eu convido os amados a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, esse é o primeiro e principal, é o vínculo da perfeição. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Lembra o que a gente falou lá no início do nosso bate-papo de hoje? Que a letra mata? A letra mata porque acusa, aponta o nosso pecado. Mas quando nós produzimos frutos do Espírito como este, não existe lei que condene isto. Isto é o esperado. Aqui vemos, amados, o que é ser cheio do Espírito Santo. Veja que tudo isso é o resultado da nossa santificação. Quando nós passamos a agir assim, nós estamos prontos para receber o poder de Deus, sermos ungidos pelo Espírito de Deus. Amados, então o papel do Espírito Santo se resume no primeiro texto que nós lemos hoje, naquela profecia que o Senhor deu a Ezequiel, capítulo 36, verso 27, que diz assim: Porei dentro de vocês meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus mandamentos. Quem tem o Espírito de Deus obedece a palavra de Deus. Vamos orar, meus amados? Ó Paizinho, quanta alegria, Senhor, ler a Tua palavra, aprender com ela. Quanta alegria, Pai, eu tenho de compartilhá-la com os meus irmãos, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais de todos estes que estão assistindo neste momento, Senhor, este vídeo. Pai, abre os ouvidos espirituais, ilumina os olhos do coração deste povo, Senhor. Pai, nós sabemos que só pelo poder do Teu Santo Espírito é que nós somos capazes, Pai, de fazer aquilo que Te agrada, de levar, como o Senhor veio nos ensinar, levar a Tua paz, o Teu amor, a Tua palavra da salvação, libertar os cativos, Senhor, aprisionados no pecado e no engano, e conduzirmos eles à Tua presença, onde o Senhor pode, Pai, cuidar de nós. Senhor, eu sei que o Senhor poderia cuidar de nós em qualquer lugar, mas como a Tua vontade é que nós andemos em santificação, porque no Teu reino não pode entrar o mal, Senhor. No Teu reino só pode entrar o que é bom. Pai, que as pessoas tenham desejo de Te conhecer mais e mais. E que a Tua palavra, Senhor, produza muitos frutos, produza transformação da mente e transformação nas atitudes do Teu povo. Paizinho, eu abençoo em nome do Senhor Jesus cada amado que tem acompanhado esse encontro com a palavra de Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um deles e da sua família. Pai, que o Senhor possa, em meio a todas as tribulações que virão neste mundo, dar vitória em cada uma delas, para que nós saibamos que elas vêm do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Fiquem com Deus, meus amados, que o Senhor os abençoe profundamente, em nome de Jesus. Amém.